Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we would come and continue in a spirit of worship and adoration before you. Senhor, nós continuamos num espírito de adoração diante de Ti. Lord, that in the praises of your people, through the prayers of our hearts, you would reveal yourself to us tonight. Através dos louvores e nas orações dos seus santos, o Senhor nos revele nesta noite. We're thankful, Lord, how jealous you are to speak to us. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é desejoso de falar conosco. And Lord, we would open our hearts to you tonight, that you could speak very clearly to each one of us. E nós abrimos nossos corações nessa noite para que nós te ouvimos claramente. We're very much aware of our dependence upon you. Nós temos ciência da nossa dependência em Ti. But we're also greatly encouraged by the provision we have in Christ Jesus. Mas também nós estamos encorajados pela grande provisão que temos em Cristo Jesus. We're thankful, Lord, that you have made every provision for speaking, for translating, and for hearing. Nós te agradecemos que o Senhor já deu toda a provisão para falar, para traduzir e para ouvir. And by faith we put our feet down in Christ to take hold of that provision for tonight. E pela fé nós colocamos o nosso pé nessa provisão em Cristo. Lord, we are thankful that as we gather, nós te agradecemos que ao nos reunirmos, we gather under no other name but the name of Jesus. nós não reunimos em nenhum outro nome senão no nome de Jesus. And the word of our testimony tonight E a palavra do nosso testemunho nessa noite is that Jesus Christ is Lord. É que Jesus Cristo é Senhor. And may our precious Lord have his way amongst his people tonight in Jesus' name. E que o nosso precioso Senhor tenha um caminho entre o seu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. I'd like for us to first turn to the Gospel of Matthew. Gostaria que, em primeiro lugar, nós abríssemos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Part of the Sermon on the Mount in Matthew chapter 6. Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, numa parte dele. This is what is referred to by many of us as the Lord's Prayer. E muitos de nós nos referimos a essa porção como a oração do Senhor. We'll look at Matthew 6 verses 9 and 10. Nós olharemos para o capítulo 6 de Mateus, versículos 9 e 10. Remember, this is our Lord speaking. Vocês se lembrem que aqui é o nosso Senhor que está falando. He's teaching us, he's encouraging us. Ele está nos ensinando, está nos encorajando. He says, "Pray then in this way: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven." E ele disse assim: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." And we see as we look upon our Lord's heart, quando nós vemos e olhamos para o coração do nosso Senhor, how he's conveying to each one of us como ele está nos convencendo a cada um de nós that we should be a people in constant prayer for that kingdom to come. que nós sejamos um povo em constante oração para que o reino dele venha. And we're thankful that one day the fulfillment of that kingdom will come. E nós somos gratos que um dia o cumprimento desse reino ocorrerá. There will be the full manifestation of the kingdom of God. Haverá a plena manifestação do reino de Deus. But we're also thankful today that we don't have to wait until then. Mas também somos gratos hoje que nós não temos que esperar até lá. We can experience in part much of the precious kingdom of our Lord now. Nós podemos experimentar em parte esse precioso reino do nosso Senhor. And why is that? E por que isso? Because we have the King living within us. Porque nós temos o Rei habitando em nós. We have the King of Kings and Lord of Lords in our very life. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na nossa própria vida. And what is the kingdom of God? E o que é o reino de The Deus? kingdom of God is when He is present. O reino de Deus é quando Ele está presente. And when He is having His rightful place. Quando Ele está tendo lugar de direito dele. And every time He has His rightful place within our hearts. E quando Ele tem um lugar de direito nos nossos corações. Our beloved Heavenly Father says, "Oh, there's the kingdom." E o nosso bendito Pai aí diz: ali está o reino. Because I see the life of my son, the King, manifest. Porque eu estou vendo a vida do meu filho sendo manifestada. Now, as we said, we know that in the future that manifestation will be so much more glorious. Nós sabemos que no futuro essa manifestação será tão mais gloriosa. But we're so thankful today that we can see in part.
Mas nós somos tão gratos que hoje nós podemos ver em parte. And the little bit that we see is so wonderful. E o pouquinho que nós vemos é tão maravilhoso It has captured our hearts. que cativa os nossos It has corações, encouraged us to go on. que nos encoraja a prosseguirmos. And how we have this desire that we would know more and more of our wonderful King. E como nós temos esse desejo de conhecermos mais e mais o nosso Rei. So let's remember this prayer. Então vamos lembrar dessa oração, That it's not just something for the future, que não é algo somente para o futuro, but it's a prayer that we can pray every day. mas é uma oração que nós podemos orar todos os That dias. every day of our life we would experience the presence of the King. Que cada dia das nossas vidas nós experimentamos a vida, o reino do And there nosso would be Rei. the manifestation of the kingdom within us. E que haja uma manifestação do reino em nós. Now let's continue looking over at Matthew chapter 11. Vamos olhar agora Mateus capítulo 11. Matthew chapter 11, Mateus capítulo 11. down in verses 28 and 29. Or Versi- 28 to 30. rather. 28 to 30. Matthew 11, 28. Mateus 11, versículo 28 a 30. And we see as our Lord is crying out to those dear ones that He loves, Então nós estamos vendo o Senhor falar àqueles amados. He gives this marvelous invitation. E Ele faz um maravilhoso convite. He says, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Ele disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. For my yoke is easy and my load is light. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. We're so grateful for the Lord's gracious invitation. Nós somos tão gratos por esse maravilhoso convite, gracioso convite do nosso He Senhor. cries out to each and every one of us individually Ele clama a cada um de nós to individualmente, come unto Him. para que cheguemos a Ele. All that are weak and heavy laden, Todos aqueles que são fracos, estão cansados e those that are sobrecarregados, so weary, que estão tão sobrecarregados, which we can relate to very que easily. nós podemos nos relacionar a isso tão He facilmente. says, "Come unto me and I will give you rest." E Ele diz: Vinde a mim, eu vos darei descanso. Oh, how precious it is when we yield our life to Him Quão precioso é quando nós rendemos a nossa vida a Ele. and we experience the rest of the Lord. E nós experimentamos o descanso do Senhor. And we're thankful that He came that we might have a place of rest. E nós somos tão gratos que Ele veio e nós podemos ter um lugar de descanso. But He desires that we would experience more than just rest. Mas Ele deseja que nós experimentamos mais do que um descanso. He continues in these verses. Aí Ele continua nesses He versículos. says, "Take my yoke upon you and learn of me." E Ele diz ali: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de He mim. wants us to learn of Him. Ele quer que aprendamos dele. He's not wanting us just to learn about Him, Ele não quer somente que aprendamos sobre Ele. not to gain a lot of Bible knowledge just about Him, Não que ganhamos um monte de conhecimento bíblico sobre but He Ele. really wants us to be learning of Him, Mas Ele quer que nós aprendamos a Ele. learning His very life, learning His character, Aprendamos a sua própria vida, o seu caráter. and allowing that very character to be formed within us. E permitamos que o seu próprio caráter seja formado em nós. And as we are yoked with Him, E quando nós tomamos o jugo e we- colocamos o nosso jugo junto a Ele, as we go through this life with Him, e quando nós caminhamos nessa vida com Ele, He has that marvelous way of teaching us, Ele tem uma maravilhosa maneira de nos ensinar. and how we desire to have that spirit of teachability, E como nós desejamos ter aquele espírito ensinável. learning of Him every day. E aprendamos dele todos os dias. Now let's also look over in Luke chapter 14. Vamos também olhar em Lucas capítulo 14. Luke chapter 14. Lucas 14. And we're reading these verses to set the picture for what we'll be sharing on. Nós vamos ler esses versículos para formar um quadro do que nós vamos compartilhar. Our Lord in Luke chapter 14 is sharing about discipleship. Então, o nosso Senhor, em Lucas capítulo 14, está falando sobre discipulado. Those that are learning of Him.
aqueles que estão aprendendo dele. And we will just look at one verse, Vamos olhar um versículo, verse 27. versículo 27. Now let's keep in mind what we just read in Matthew, Vamos nos lembrar do que a gente acabou de ler em Mateus. how he's wanting us to voluntarily give ourselves to him, Como ele deseja que nós voluntariamente nos entregamos a ele walk with him. e caminhemos com ele. But then he says here in verse 27, E aqui ele diz no versículo 27, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. There's a way of discipleship, Existe um caminho de discipulado. and that way of discipleship is the way of the cross. E o caminho do discipulado é o caminho da cruz. Our Lord in his wonderful loving kindness, O Senhor, na sua maravilhosa bondade, he doesn't force the cross upon us. Ele não nos força a sua cruz. He says, come unto me, Ele faz um convite, vinde a mim, learn of me, aprenda de mim. allow the cross to work within you, Permita que a cruz trabalhe em that você, my character and nature can be formed within you. para que o meu caráter e a minha natureza seja formado em But você. if you choose not to, Mas se você escolher não tomar ela, what you will be missing o que você vai estar perdendo? is really entering into being one of my disciples. Vai estar perdendo ser como um dos meus discípulos. We have many believers in this day, Nós temos muitos crentes nesse and tempo. we're thankful for every brother and sister that has believed in Christ, E nós somos gratos por cada irmão e irmã que creu em Cristo. because they have entered into that rest. Porque eles entraram naquele descanso. But as we said, the Lord wants us to do more than just enter into that rest. Mas como dissemos, o Senhor quer que nós entremos, mais do que entremos só no He wants descanso. us to be learning of Him. Ele deseja que nós aprendamos a He Ele. wants us to be known as His disciples, Ele quer que nós sejamos conhecidos como seus discípulos. those that are taught by Him, Aqueles que são ensinados por Ele. those who have allowed the cross to work in their life Aqueles que permitem que a cruz trabalhe nas suas in vidas. such a wonderful way that the testimony of Jesus' life comes out through them. De uma maneira tão maravilhosa que o testemunho de Cristo seja visto nessas pessoas. This is what our Lord is after. É isso que o nosso Senhor está procurando. Now let's also look over in 2 Peter chapter 3, Vamos também ler lá em 2 Pedro, capítulo 3. and we'll read a couple of verses here. Vamos ler alguns versículos aqui. 2 Peter chapter 3, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Peter 3, 11 and 12. Versículos 11 e 12. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, on account of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat? But according to his promise, we're looking for a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. And finally, let's look in Revelation chapter 11. E finalmente vamos olhar em Apocalipse capítulo 11, Revelation chapter 11, verse 15. Apocalipse 11, versículo 15. And the seventh angel sounded, and there arose loud voices in heaven, saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of his Christ, and he will reign forever and ever. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. And then Revelation 12, verses 10 and 11. E Apocalipse 12, versículos 10 e 11. I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them before our God day and night. And they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and they did not love their life even to death. Ou então ouvi grande voz do céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus.
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. I believe that when we look through the scripture, Eu creio que quando nós olhamos para as Escrituras, we realize that we're living in the last days. nós percebemos que nós estamos vivendo nos últimos Those dias. days of his soon return. Aqueles dias em que de repente Ele voltará. And how the Lord desires to return. E como Ele deseja voltar. We pray for his kingdom to come. Nós oramos para que o seu reino venha. But he is even more jealous to return. Mas Ele tem mais ciúmes, deseja mais, Ele mesmo deseja And voltar. as we said, we're very thankful for that we can experience the life of the king now. E não, mesmo que nós digamos que nós somos muito privilegiados por experimentarmos uma parte do reino dele aqui. And it says the king works within us. E quando o rei trabalha em The nós, question we have, are we those that are cooperating with our king? a pergunta é, será que nós somos aqueles que estão cooperando com o nosso rei? Because if we stop and think about it, Porque se você parar e pensar a respeito disso, how can we welcome the king in the future como nós podemos dar boas-vindas ao rei no futuro, if we're not welcoming him in our life today? se nós não estamos dando boas-vindas a ele hoje nas nossas vidas? Today is that day of salvation. E hoje é o dia da salvação. Today is when he wants to be working within us. Hoje é que Ele deseja estar trabalhando nas nossas vidas, no nosso interior. He saved us with a glorious purpose, Ele nos salvou com um propósito glorioso, that we would be conformed to his image, para que nós fôssemos conformados à sua imagem, that the very life of Christ would be seen within us. para que a própria vida de Cristo fosse vista em nós. Just as in the book of Acts, Assim como no livro de Atos, as we read about the church in Antioch, quando nós lemos sobre a igreja de Antioquia, those within the city of Antioch, as they looked upon the believers, aqueles na cidade de Antioquia, quando olhavam para os crentes, what did they see? o que eles viam? They actually didn't know what they were seeing. Eles não sabiam o que estavam olhando, o que They estavam didn't know how vendo. to describe it. Eles não sabiam como descrever. And all they could say is, these are like Christ. E tudo que eles puderam dizer é, esses são como Cristo. They were seeing Christ's life expressed. Eles estavam vendo a vida de Cristo sendo expressada. And they were called Christians. E aí chamou aqueles de cristãos. It's wonderful. We were first called Christians by the world. É maravilhoso que, em primeiro lugar, nós somos chamados de cristãos pelo mundo. It wasn't the church that said we are Christians. Não foi a igreja que disse nós somos cristãos. The world said those are like Christ. O mundo que disse aqueles são como Cristo. Is our testimony like that? Será que o nosso testemunho é como aquele? When the world look upon us, Quando o mundo olha para nós, what do they see? o que eles veem? Do they see us? Será que eles nos veem? Do they just see this a group? Só vê um grupo? Or do they see Christ? Ou será que eles veem Cristo? They say, we don't really understand what this group is about. Ou dizem, nós não entendemos muito bem o que é esse grupo. But as we look at them, we see something different. Mas quando nós olhamos para ele, nós vemos algo We diferente. see the life of Christ within them. Nós vemos a vida de Cristo neles. How he is jealous that his life would be formed within us. Como nós desejamos que a vida dele seja formada em nós. Because actually, the more his life is formed within us, Porque quanto mais a vida dele for formada em nós, we will be those that are hastening his return. nós seremos aqueles que estão apressando a volta As you dele. look back in 2 Peter chapter 3, Quando você volta lá para 2 Pedro capítulo 3, now as we read those verses, ao lermos aqueles versículos, there's a lot of events that are going on. existem muitos eventos que estão acontecendo. Things are being burned up. Muitas coisas estão se queimando. Things are being destroyed. Coisas estão sendo But destruídas. what's the real burden of Peter? Mas qual que é o real encargo de Pedro ali? As you look at Peter's heart, Quando você olha para o coração de Pedro, Peter is jealous that the character of Christ would be seen among these believers. Pedro deseja que o caráter de Cristo seja visto na vida daqueles At crentes. the end of verse 11, No final do versículo he 11, says, what sort of people ought we to be? ele diz assim, que tipo de pessoas devemos ser? Are we to be those just full of knowledge about the Lord's return? Será que nós devemos ser aqueles que só têm conhecimento sobre a vinda do Senhor? Are we to be those that are just full of, that know all the sequence of events? Será que nós devemos ser aqueles que somente conhecem a sequência dos eventos? But what is Peter saying here? O que Pedro, na verdade, está dizendo aqui? Peter is crying out that no, you should be a people of holy conduct and godliness. Não, Pedro está clamando, vocês devem ser
um povo cheio da piedade de Deus. What he's looking for here is our conduct, our character. O que ele está olhando aqui, procurando é a nossa conduta, o nosso caráter. That the walk that we walk would be that life of Christ. Para que a maneira que nós andemos seja um andar de That Cristo. the character formed within us would be that life of Christ. Para que a vida dentro de nós tenha o caráter formado de Cristo. This is what Peter is encouraging the ones with. É isso que Paulo está encorajando ali. Because as we look through Scripture, Porque olharmos ali nas Escrituras, our Lord is always looking for one thing. o nosso Senhor sempre está procurando uma coisa. He's looking for the life of His Son in the people of God. Ele está procurando pela vida do seu Filho no seu povo. As you look at Revelation 2 and 3, Quando você olha para Apocalipse 2 e 3, the letter to those 7 churches, as cartas àquelas 7 igrejas, as the Lord is looking upon those churches, quando o Senhor está olhando para aquelas igrejas, as He's walking upon them on those golden candlesticks, quando Ele está caminhando entre aqueles candelabros de ouro, what is He looking for? o que Ele está procurando ali? He's looking for the life of His Son expressed through the people of God. Ele está procurando pela vida do seu Filho sendo expressada pela vida do seu povo. And where it's not being expressed, E aonde ela não está sendo expressada, out of a jealousy for His Son's life, por causa dos ciúmes que ele tem pela vida do seu filho, He brings some correction. aí ele traz ali alguma correção, He says you disciplina, need to repent here. e diz, vocês precisam se arrepender nesse ponto. Now this is not a heavy-handed judge doing this. Isso não é uma mão pesada de juízo This is fazendo a isso. loving father Isso está sendo feito por um pai amoroso, saying that I'm jealous for my son. dizendo, eu tenho ciúmes por meu I'm filho. jealous that my son's life would be expressed in you. Eu tenho ciúmes para que a vida do meu filho seja expressada em You vocês. can have all of the meetings you want to. Vocês podem ter todas as reuniões que We can desejarem. have good meetings. Vocês podem ter boas reuniões. We can do many good works. Vocês podem fazer muitas boas obras. But who is being seen? Mas quem está sendo visto? Is the life of my son being seen? É a vida do meu filho que está sendo Or vista? are you simply being commended for your good works? Ou somente vocês que estão recomendando as suas boas And obras? he's saying, repent. E aí ele diz, And come back arrependam-se Come back to me e voltem-se para and mim learn of me e aprendam de mim, that I can train you. para que eu possa treiná-los. This is what the Lord is looking for. É isso que o nosso Senhor está procurando. And He's encouraging us that we would be those that are looking for and desiring to hasten the return of the Lord. E Ele está nos encorajando para sermos aqueles que estão procurando apressar a volta do nosso Senhor. Now, this word looking, Agora, essa palavra procurar it's not a passive word. não é uma palavra passiva. It's not like just sitting there waiting. Não é uma palavra que diz que está sentado ali esperando. We're waiting for the bus, Nós estamos esperando pelo ônibus. so we just sit. Então a gente senta ali e espera We ele. wait. Aí nós esperamos. Is that our attitude on the Lord's return? Será que é essa a nossa atitude com relação à volta do nosso Senhor? No, there's an eager anticipation. Não, existe uma ansiedade de antecipar. Have you ever been at home Você já esteve em and casa somebody that you loved was going to be arriving in a little while? e aí alguém que você ama muito vai chegar em pouco tempo. Every sound that you heard, E aí cada barulho que você ouve, you were looking. aí você começa a olhar. You were wondering if that was them. Você fica pensando, será que é essa pessoa que está chegando? This is an active looking, Isso é um olhar a ativo. wonderful anticipation. É uma maravilhosa antecipação. And then in that spirit of that, we're hastening His return. E nesse espírito nós apressamos a volta dele. In some translations, it says desiring. Em algumas traduções é dito desejando. And within the Greek word, there is an element of desire there. Na palavra grega há ali um elemento de desejo, de But desejar. the desiring there is an active desiring Mas o desejo ali, o desejar é ativo. of causing something to happen. É causar que algo aconteça. To me, this is a great mystery. Para mim isso é um grande mistério. Really, how we as the people of God Nós, como povo de Deus, can hasten His return. como nós, como povo de Deus, podemos apressar a sua volta. But Peter says this. Mas Pedro diz isso. And he says, if we can be that people with a holy conduct and godliness, E ele diz ali, se nós formos aquele povo com uma conduta santa e piedosa, if we are those people that are allowing the life of Christ to be formed within us, se nós somos aquelas pessoas que estão permitindo que o caráter e a vida de Cristo seja formado em nós, we are those people who are being made ready.
Nós somos aqueles que estamos nos preparando, nos aprontando. And he's doing this work of preparation. E aí ele está fazendo aquela obra de preparação. Now we said the work that he does of preparation E nós falamos que aquela obra que ele faz de preparação, is done through us through the principle of discipleship. ele faz em nós através do princípio do discipulado. As the Lord calls us to come unto him, Quando o Senhor nos chama até Ele, to learn of him, para aprendermos dele, it's learning of him in that spirit of being a disciple. é aprendermos dele naquele espírito de discípulo, He's learning of who he is, aprendendo quem Ele é, learning to become like him, para se tornar igual a Ele. not just knowing about him. Não somente aprender sobre Ele. Many of us, we have jobs, Muito de nós temos trabalhos, And we have a empregos, boss. e nós temos um and chefe. maybe we know things about our boss. E talvez nós saibamos coisas sobre o nosso chefe. When you go to work somewhere, Quando você vai trabalhar em algum lugar, usually one of the first questions you ask, na maioria das vezes, a primeira pergunta que você faz é: what does the boss like and what doesn't he like? o que o chefe gosta, o que ele não gosta? So we learn about the boss, Então a gente aprende sobre o nosso chefe, but we really don't know him. mas na verdade a gente não conhece ele. But our Lord Jesus, in the spirit of discipleship, Mas o nosso Senhor, no espírito do discipulado, he's wanting us to learn of him and to be like him. Ele quer que nós aprendamos sobre Ele, também sejamos igual a Ele, That his very character and nature would be formed within us. para que seu próprio caráter e natureza seja formado em nós. And the wonderful process of discipleship E o maravilhoso processo de discipulado is done through the working of the cross. é feito através da obra da cruz. We decrease, Nós we diminuímos, say no to ourselves, nós dizemos não a nós and we mesmos, say yes to him. e nós dizemos sim a And Ele. his life increases. E aí a sua vida cresce. And that cross sets us free from the tyranny of ourself. E aí essa cruz nos liberta da tirania do nosso eu. One of the things that Stella and I have seen within the last year or so Uma das coisas que eu e Estela vimos neste último ano is what a friend the cross is to us. é que amigo que a cruz é, que amigo nosso a cruz é. Do you ever think of the cross as your friend? Alguma vez você já pensou a cruz como um seu amigo? Now, obviously, when you look back at that day our Lord died Obviamente, quando você olha lá atrás, no dia que o nosso Senhor morreu, and our salvation was purchased, quando a salvação foi comprada, adquirida, we think very positively of that. nós pensamos de uma maneira positiva a respeito disso. But how about every day of our life? Mas no nosso dia a dia, When we're having to say no to ourselves quando nós temos que dizer não a nós and mesmos yes to Him, e sim a Ele, do we see what a friend we have in the cross? será que nós vemos como nós temos um amigo à cruz? Oh, would the Lord open our eyes Para que o Senhor abra os nossos to olhos, see how that cross sets us free from this tyranny of that old man within us. para vermos que a cruz nos liberta da tirania do nosso eu. That self-life that is lying to us all the time. É dessa vida do nosso eu que todo momento está mentindo para nós. The world that is trying to deceive us. O mundo está tentando nos enganar. Everything out there is lying to us Tudo lá fora está mentindo para nós. because it hates the cross. Porque tudo ali odeia a But as cruz. we allow the cross to work within us, Mas quando nós permitimos que a cruz trabalhe em nós, we experience the glorious freedom and liberty of the sons of God. nós experimentamos a gloriosa liberdade do Filho de Deus. Free from ourselves Sermos livres de nós and mesmos free to serve Him. e livres para servi-lo. This is why discipleship is so interrelated with His coming. É por isso que o discipulado está tão correlacionado com a sua volta. It's a vital aspect of His coming É um aspecto vital da sua because He's volta. desiring for His life to be formed within His people. Porque Ele deseja que a sua vida seja formada no seu povo. And He wants us to be prepared. E Ele deseja que nós estejamos preparados. He wants us to be prepared for that day Que nós estejamos preparados para aquele dia, when He calls us up, quando Ele nos chamar. when we miss that tribulation. Quando nós formos libertos da tribulação. And we get to enter in and rule and reign with Him for that 1,000 years during the millennial. E nós poderemos reinar com Ele por 1000 anos. During that millennial kingdom. Durante aquele reino milenar. Oh, what the Lord has called us to.
Ou para que o nosso Senhor nos chamou? This is our purpose. É esse o nosso propósito. It goes way beyond this life. Vai muito além desta nossa vida. But it's that we would be those prepared by Him. Que nós sejamos aqueles preparados por Ele. Trained to rule and reign with Him. Treinados para reinar com Ele, governar com He Ele. desires that we would be those that bring His kingdom in. Ele deseja que nós sejamos aqueles que tragam o seu reino. And praise God as you look at the ones that are bringing this kingdom in. E louvado seja Deus quando nós olhamos para aqueles que estão trazendo o seu reino. We're nothing in ourselves. Não vemos nada em nós But what is mesmos. our testimony? Mas qual que é o nosso How do testemunho? these ones overcome? Como eles venceram? It said they overcame by the blood of the Lamb. Diz aqui que eles venceram pelo sangue do They Cordeiro. needed that blood every day Eles precisaram daquele sangue todos os to dias cleanse us of our sins. para limpar dos pecados. The word of their testimony was that Jesus is Lord. A palavra do testemunho deles é que Jesus é o seu Senhor. He is our master, Ele é o nosso and mestre. we're under His E authority. nós estamos debaixo da sua autoridade. And these are ones that walk the way of the cross. E esses são aqueles que caminharam no caminho da cruz. They love not their lives unto Não death. amaram a sua vida até a morte. By learning of our master, Aprenderam do nosso mestre. we overcome. Quando nós fazemos isso, nós vencemos. And how do we overcome? E como nós vencemos? Because the life of the overcomer lives within us. Porque a vida do vencedor vive em nós. And his coming is hastened. E assim é que a sua vinda é apressada. And really this is what's upon my heart during our times together. Isso é que está no meu coração para o nosso tempo junto. If we can see how much the Lord desires Se nós vermos como nosso Senhor deseja to have a people prepared for His return, ter um povo preparado para a sua volta, a people that will bring in His kingdom, um povo que traga o seu a reino, people that will be trained to rule and reign with Him. um povo que seja treinado para reinar e governar com Ele. Oh, how we can be those that hasten His coming. Como nós podemos ser aqueles que vão apressar a sua volta? Now we have a beautiful picture of this in the Old Testament. E nós temos um maravilhoso quadro disso no Velho Testamento. We see the very beginning of it, Nós vemos but as we look at the Old Testament, quando nós olhamos para o Velho we see a Testamento, beautiful picture nós vemos um lindo quadro of this principle of ones that were made ready. sobre aqueles que se prepararam. We see the beginning, Nós vemos o começo, we see the whole process, nós vemos todo o processo and we see the end. e nós vemos o fim. We see the Lord taking a worthless group of individuals Nós vemos o Senhor pegando um grupo de pessoas desprezíveis, and then training them, imprestáveis, And e then treinando elas transforming them to rule, to bring in His kingdom upon this earth, e transformando elas para trazer o seu reino aqui nessa terra and ruling with Him. e governando com Ele. Now, who are these men? Quem são esses homens? These are what are referred to as David's mighty men. Aqui nós nos referimos aos valentes de Davi, ou poderosos de Davi. So let's look back at 1 Samuel 22. Vamos olhar em 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. This is actually the beginning of the story. Na verdade, aqui é o começo da história. 1 Samuel 22, verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. So David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's household heard of it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. And he became captain over them. Now there were about 400 men with him. Davi retirou-se e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. And now hold your finger there. Põe teu dedo aqui. And let's look over at 1 Chronicles 11. Vamos olhar para 1 Crônicas 11. 1 Chronicles chapter 11, 1 Crônicas capítulo 11, verse 10. versículo 10. It says, Now these are the heads of the mighty men whom David had, who gave him strong support in his kingdom, together with all Israel, to make him king, according to the word of God, word of the Lord concerning Israel. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel,
para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. We see ones mentioned in 1 Samuel 22 Nós vemos aqueles mencionados em 1 Samuel 22, as really nothing in this world's eyes. não eram nada aos olhos deste mundo. As you look over at 1 Chronicles 11:10, Mas aí quando você olha para 1 Crônicas 10, 11, 10, these are the mighty men who are bringing in the kingdom aqueles eram os valentes que estavam trazendo o reino and ruling with David in the kingdom. e governando com Davi no reino. Just as that testimony in Revelation 11 Como lá em aquele testemunho em Apocalipse it 11, testified the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. onde que é testemunhado que o reino do Senhor é vindo até essa terra. In Chronicles, Em Crônicas, we see the kingdom of the Lord manifest for the first time upon this earth. nós vemos o reino de Deus sendo manifestado pela primeira vez nesta terra. And the Lord did not just use one man. E o Senhor não usou somente um He homem, did not just use a David, não usou somente Davi, but he used many men. mas ele usou muitos homens. Because the Lord is not just interested in one individual. Porque o Senhor não está interessado somente em um The indivíduo. Lord is always interested for a corporate expression of his life. Porque o Senhor sempre está interessado numa expressão corporativa da sua vida. So as we're looking at these men, Então, ao olharmos para esses we homens, see David as a type of Christ. nós vemos Davi como um tipo de Cristo. Now we're familiar enough with David's life to know that he's not a perfect type. E nós temos familiaridade com a vida de Davi, sabemos que não é um tipo perfeito de Cristo. But many places in his life he is a type and a picture of Christ. Mas em muitos lugares na sua vida, ele é um tipo de And Cristo. as we look at these mighty men, E quando nós olhamos para esses valentes, these are the ones who responded to the love of their master. esses são aqueles que responderam ao amor daquele mestre. They testify that they were the ones who followed the Lamb wherever he goes. Eles testemunharam como aqueles que seguiram o Cordeiro aonde quer que ele fosse. In New Testament terms, Em termos do Novo Testamento, we could say that they were normal Christians. nós podemos dizer que eles eram cristãos normais. They were normal Christians living in abnormal times. Eles eram cristãos normais, vivendo em tempos anormais. And do you know what a normal Christian is who is living in an abnormal time? Você sabe o que é um cristão normal vivendo um tempo anormal? That's an overcomer. Isto é um vencedor. In the days when the days are so tumultuous, Quando os dias são tão tumultuosos, when the days are not what the Lord desires, como os dias são não como o Senhor but there deseja, are those ones that are living that normal Christian life. mas existem aqueles que estão vivendo uma vida cristã normal, Ones trained and coming under the headship of que Christ, estão sendo treinados debaixo do encabeçamento de Cristo. daily experiencing that spirit of discipleship. Eles estão experimentando aquele espírito de discipulado. These are the overcomers. Estes são os vencedores. These are the ones that are trained to bring in the kingdom Estes são aqueles que estão sendo treinados para trazer o reino and to rule and reign with the e kingdom. para reinar e governar com o rei. And in the days that we're living in, E nestes dias que nós the vivemos, Lord is looking for a people. o Senhor está procurando por um povo. He's looking for a people that will hasten his return. Ele está procurando por pessoas que apressem a sua volta. He's looking for a people that are willing to be trained. Ele está procurando por um povo que está desejoso de ser treinado. He's looking for a people that are willing to go the way of the cross. Ele está procurando por pessoas que estão desejosas de caminhar o caminho da He's cruz. looking for people who will live that normal Christian life in an abnormal time. Ele está procurando por pessoas que vivam a vida cristã normal em tempos And the anormais. question we have to ask our own hearts, E a pergunta que nós temos que fazer aos nossos próprios corações: are we willing to be those people? será que nós queremos ser essas Would pessoas? the Lord capture our hearts in a way Quando o nosso Senhor captura os nossos that when corações the things become difficult, e quando as coisas se tornam in difíceis, that spirit of Peter, we would say, Lord, we have nowhere else to go. e naquele espírito de Pedro nós dizemos: Senhor, para quem iremos? You alone have the words of eternal life. Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Many turn away when the times get difficult. Muitos se voltam e saem e vão embora quando os tempos ficam But difíceis. we're thankful for ones that continued on. Mas nós somos gratos por aqueles que continuam, perseveram. As we look at these men in the Old Testament, Quando nós olhamos para esses homens no Velho Testamento, we see they went through some difficult training. nós vemos que eles passaram por um treinamento muito difícil. But we see how the Lord met them. Mas nós vemos como o Senhor teve um encontro com The Lord eles. trained them.
O Senhor os treinou and equipped them to rule and reign in the kingdom. e equipou-os para reinar e governar no reino. So let's look back at 1 Samuel 22. Então vamos olhar de novo para 1 Samuel 22. Now let's set the scene for here. Vamos ver a cena que estava aqui, o cenário. We've read how David is now in a cave. Nós lemos como Davi agora estava numa caverna. But what had happened before this? Mas o que aconteceu antes disso? We know that David, in relation with Saul, Nós sabemos que Davi, no relacionamento com Saul, had been a faithful, loving servant. ele foi um servo fiel David first went to Saul when Saul was tormented by that spirit. e amoroso. Davi foi primeiramente a Saul quando ele estava com aquele espírito atormentado. And David would play his harp or his guitar. E aí Davi tocava sua harpa, o seu violão. So if he was a Brazilian, he'd have a guitar. Se fosse um brasileiro, ele teria um violão. So he would soothe Saul. E isso acalmava Saul. And Saul trusted him so much E Saul confiava tanto em Davi that he made David his armor bearer. que ele fez de Davi o capitão do seu exército. And even as David continued serving Saul, E quando Davi continuou a servir Saul, we know how David defeated Goliath. nós vemos como Davi derrotou Golias. David didn't take the credit. Davi não levou crédito por Actually, isso. Saul received all the benefits from David killing Goliath. Na verdade, Saul recebeu todos os benefícios por Davi ter matado Golias. And David just continued as a faithful servant. E aí, Davi continuou como um servo fiel. Saul gave him responsibility within his army. Saul deu responsabilidade a ele dentro do seu exército. David was very faithful. E Davi foi muito fiel. He was so faithful when he would go out to war. Ele foi tão fiel que quando ele ia para a guerra, He won many mighty victories for Saul. ele venceu muitas batalhas para Saul. David wasn't winning them for himself. Mas ele não estava vencendo aquelas batalhas para si He mesmo. was faithfully serving Saul. Ele estava servindo fielmente a Saul. And then one time David returned from a battle. E aí uma vez Davi voltou de uma And batalha. the people of the city were crying out, E aí o povo daquela cidade estava gritando: Saul has slain 1,000, Saul matou 1000, but David has slain 10,000. mas Davi matou 10.000. And Saul became jealous of David. E aí Saul ficou com ciúmes, com inveja And through a de set of Davi. circumstances, David eventually had to flee for his life. E através de várias circunstâncias, Davi teve que fugir para salvar a sua vida. And as we come here to 1 Samuel 22, E quando nós chegamos aqui em 1 Samuel 22, David has fled from Saul. Davi aqui está fugindo de Saul. David has been rejected and despised by Saul. Davi foi rejeitado e desprezado por Saul. But what also is occurring here, Mas também o que está acontecendo aqui, there was a line drawn between Saul and David. foi lançada uma linha entre Davi e entre Saul. Saul was a man of the flesh. Saul era um homem da carne. David's the man of God. Davi era um homem de Deus. Now in the past, No passado, when David was good relationship with Saul, quando Davi tinha um bom relacionamento com Saul, people could like Saul, as pessoas podiam gostar de Saul people could like David. e também podiam gostar de Davi. Whoever was around, they could like and enjoy Quem both of estivesse them. mais perto, eles podiam amar, desfrutar da companhia. But then there came a point in time Mas chegou um momento, when David was rejected. quando Davi foi rejeitado, Ones had to choose who they were going to serve. as pessoas tiveram que escolher quem que eles iam servir. We know that David had been anointed king by Samuel. Nós sabemos que Davi foi ungido rei por Samuel. He was the Lord's choice. Ele era a escolha do But Senhor. Saul was still the official king. Mas na verdade, Saul ainda era o rei oficial. And David, as he was fleeing for his life, E quando Davi estava fugindo por sua vida, did everybody recognize that David was really the God's choice? e será que todo mundo reconheceu que Davi era a escolha de Deus? Did everybody all of a sudden go to David? E aí todo mundo foi de repente seguir Davi? No, actually, as we look at David's life, Na verdade, quando nós olhamos para a vida de Davi, we see in general they came to David in 3 stages. na verdade nós vemos que as pessoas foram a Davi em 3 estágios. These first ones came here during David's time of rejection. Os primeiros aqui foram até Davi no tempo de rejeição dele. About 400 men, Somente 400 homens. and not very good men. E não eram homens muito bons, não. Because in the world's eyes, Porque aos olhos do mundo, David didn't look like a king.
Davi não parecia um rei. And really to follow David Então, para seguir Davi, meant to forsake all the things of the world, as pessoas teriam que esquecer todas as coisas do mundo, forsaking the comforts of the world. deixar todos os confortos do mundo. And where were you going to get to live? E aonde elas viveriam? Oh, David had this wonderful cave you could go live in. Ah, Davi tinha uma maravilhosa caverna, você podia ir lá morar com ele. And sometimes when he was if he wasn't in the cave, E algumas vezes, quando ele estava lá na caverna, you got to sleep out in the wilderness. você, se não estivesse lá na caverna, você também podia ir para o deserto. And you got to be chased around by Saul. E aí, você também seria perseguido por Saul. Wasn't a very attractive life. Não era uma vida muito atraente, não. But those that saw something in David, Mas aqueles que viram algo em Davi, they left the things of the world behind them. eles deixaram para trás as coisas do mundo And they came to him during a time of rejection. e foram até Davi no tempo da sua rejeição. Later on, more come to David. Mais tarde, outros vieram a seguir Davi. We know that after Saul was killed in battle, Nós sabemos que depois de Saul ter sido morto numa batalha, David became king over Judah. Davi se tornou rei sobre Judá. And more came to him. E mais se uniram a ele. Because it was becoming a little more politically correct to be associated with David. Porque se tornou um pouco mais politicamente correto estar associado com Davi. But those that were still associated with Saul's house, Mas aqueles que ainda estavam associados à casa de Saul, they were still battling David. eles ainda estavam combatendo Davi. But during that time, the house of David grew stronger. Mas naquele momento, depois daquele momento, a casa de Davi começou a se fortalecer. And Saul's grew weaker. E aí a de Saul começou a enfraquecer. Until eventually, Até que eventualmente, David became king over all Israel. Davi se tornou rei sobre todo Israel. And once he became king over all Israel, E quando ele se tornou rei sobre todo Israel, everybody comes to him. todo mundo se voltou a ele. You know, think about our Lord's life. Pense sobre a vida do nosso Senhor. What is the time of our Lord's life now? Qual que é o momento da vida do nosso Senhor hoje? This is really the days of his rejection. Na verdade, esses são os dias da sua rejeição. It doesn't take much to look around this world Não leva muito para a gente olhar para esse mundo, and see how our Lord has been rejected. como nosso Senhor tem sido rejeitado. And are we willing to come to our Lord and be trained of him during a time of rejection? Será que nós queremos seguir o nosso Senhor e segui-lo e sermos treinados por Ele num tempo de rejeição? It can cost us some things. Isso pode custar a nós algumas coisas. It can cost us our reputation. Pode nos custar a nossa reputação. We let people know we're Christians. Nós dizemos a pessoas que somos cristãos. Maybe they laugh at us. Talvez as pessoas riam de nós. Maybe they even persecute us. Ou até mesmo nos persiga, They reject us. nos rejeite. We lose maybe our place in Tal- society. Talvez nós percamos o nosso lugar na sociedade. But these ones, they saw something in David Mas aqueles que viram algo em Davi that caused them to put everything behind them. e que levou eles a colocarem tudo isso de lado. Have we seen something of our Lord? Será que nós vimos algo do nosso Senhor? Something of his love? Algo do seu amor, Something of his heart? do seu coração, Something of his purpose do seu propósito, that has drawn us out of this world? que nos arrancou, nos tirou deste mundo, Drawn us away from the comforts of this life que nos tirou dos confortos dessa vida, to go the way of the cross and follow our Lord. para trilhar o caminho da cruz e seguir o nosso Senhor? These are actually the ones Estes, na verdade, são aqueles that are used to train, that the Lord trains to bring his kingdom in. que o Senhor treina para trazer o seu reino. We're thankful how David eventually became king over all Israel. Nós somos gratos que eventualmente Davi se tornou rei sobre todo Israel. We're thankful that one day our Lord will be king over everything. Nós somos gratos que um dia o nosso Senhor será rei sobre todas as That coisas. kingdom will be manifest. Este reino será And manifestado. every knee will bow and every tongue confess that he's Lord. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. But when are we going to make that confession? Mas quando nós vamos fazer essa And confissão? not just that confession with our mouth, Mas não somente uma confissão com as nossas but that bocas, confession with our hearts and mas, our lives. mas uma confissão com os nossos corações e as nossas vidas. We have to make that choice. Nós precisamos fazer essa escolha. Remember Joshua. Vocês se lembram de Josué? He set a choice before the people. Ele colocou diante do povo uma escolha. Who are we going to serve?
quem nós serviremos? Every day there's a choice set before us Todos os dias nós temos uma escolha diante of de whom nós, we're going to serve. de quem nós vamos servir. When are we identified with him? Quando nós somos identificados com Ele? Remember Elijah at Mount Carmel. Vocês se lembram de Elias no Monte Carmelo? Ahab was the king, Raabe era o rei, Acabe era o rei. and he had his wife Jezebel. E ele tinha aquela esposa Jezebel. And as Elijah was there at Mount Carmel, E Elias estava ali no Monte Carmelo. he had this great battle going between he and the priest of Baal. E ele teve aquela grande batalha entre ele e os príncipes de Belial. And Elijah cries out to the people of God, E aí Elias grita para o povo de Deus e diz: "Those that are for the Lord, stand up." aqueles que são pelo Senhor se levantem. And it says the people were silent. E aí é dito ali que o povo ficou quieto. Oh, are we silent today when the Lord calls us to stand? Será que nós somos aqueles que ficamos quietos quando o Senhor nos chama hoje? But praise God, Elijah stood up. Mas graças a Deus Elias se levantou. The Lord intervened E o Senhor interveio. and won a great victory. E que grande vitória houve. And later on in Elijah's depression, E mais tarde, quando Elias ficou deprimido, because Jezebel was chasing him everywhere, porque Jezebel começou a perseguir ele por todos os cantos. it's amazing what one woman can do. É impressionante o que uma mulher pode fazer. Thousands of men could not intimidate Elijah. Milhares de homens não puderam intimidar Elias. One woman intimidates him. Mas uma mulher intimidou ele. I'll save that sermon for another time. Eu vou guardar esse sermão para outro momento. But as Elijah was depressed, E quando Elias estava ali deprimido, he said, "Lord, I'm here all alone." ele disse: Senhor, eu estou The sozinho. Lord said, "No, you're not." E o Senhor disse: não, não está. He said, "There's 7,000 who had not bowed the knee to Baal." Não, existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos para adorar Belial. Now we're thankful for those 7,000. They didn't bow the knee to Baal, Nós somos gratos por aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Belial. but they did not stand. Baal, sorry. Oh, Yeah, Baal. those 7,000 did not bow the knee to Baal, Aqueles 7.000 não dobraram os seus joelhos a Baal, but they did not stand up for the Lord. mas também não se levantaram para o Senhor. When Elijah called for them to stand up, Quando Elias chamou para eles se levantarem pelo Senhor, they stayed silent. eles ficaram quietos. In this day and time, E nesse momento, nessa when época, there's so much against us, quando existe tantas coisas contra and nós, the Lord is calling for people to rise up and stand with Him, e quando o Senhor está chamando para um povo que se levante e fique por Ele, Maybe- tome partido por Ele. maybe we haven't bowed our knee to the spirit of this world, Talvez nós não tenhamos dobrado o nosso joelho para o espírito desse mundo, but if we stood up for the Lord, mas será que nós nos levantamos pelo are Senhor? we those that are learning to rule and reign with Him, Será que nós somos aqueles que estão aprendendo a reinar e governar com to be Ele? trained by Him? De sermos treinados por Ele? Now we want to look at the Lord's training process. Então nós vamos olhar pelo processo de treinamento do Senhor. Now we're not going to look in detail at every little item, Nós não vamos olhar em detalhes, cada detalhezinho, esse but we're going to treinamento. look at some of the basic lessons. Mas nós vamos olhar para algumas lições básicas. Because these basic lessons will give us that sure and solid foundation. Porque essas lições básicas vão nos dar um fundamento sólido e básico, uma base. These are very basic, but they're very essential. São muito básicos, mas muito essenciais. Because that foundation is essential. Porque essa fundação, esse fundamento é essencial. As we sit in this building, Ao nos sentarmos aqui neste prédio, we're on the 5th floor. nós estamos aqui no 5º andar. Now we take it for granted that this is a solid building. Será que nós levamos em consideração que esse prédio é um prédio sólido? But we should be praying Mas nós devemos orar that this building has a solid and sure foundation. para que esse prédio tenha uma fundação sólida e firme para segurar tudo isso. Because that was what is able to withstand the pressures of the world. Porque é isso que vai nos ajudar a nós vencermos as pressões deste That mundo we not be shaken. e não sermos abalados. That we not be tossed to and fro by every little wind of E doctrine. não sermos lançados de um lado para outro por todo tipo de doutrina. That when somebody in the world just says boo,
E quando alguém no mundo dá um susto, we don't faint, nós não desmaiamos. but we be strong in the Lord. Mas nós somos fortes no Senhor. So let's look at these ones here back in 1 Samuel 22. Então vamos olhar para esses homens em 1 Samuel 22. It describes them in verse 2. São descritos aqui no capítulo 2, o versículo 2. It says, everyone who was in distress, who was in debt, everyone who was discontented gathered to him. Diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. Now, if you were getting ready to put together an army, Se você estivesse se preparando para juntar um exército, you're getting ready to bring the kingdom of God upon this earth. se você estivesse se preparando para trazer o reino de Deus nessa terra, Are this the people that you would go out and pick? será que esse era o tipo de pessoa que você ia sair por aí e escolher? Are these the people you would want on your side? Será que era esse tipo de pessoa que você gostaria de ter ao teu lado? These ones that are in distress. Eles estavam ali em apuros, em aperto. They've been distressed by the spirit of the world. Eles estavam assim, oprimidos pelo espírito do The mundo. world is such a cruel taskmaster. O mundo é um mestre muito cruel. And we can sense that today. E nós podemos sentir isso hoje. They're in debt. Eles estavam ali endividados. Maybe financially, maybe not financially. Talvez financeiramente ou não. But their lives are just bankrupt. Mas as suas vidas estavam falidas. They've lost everything. They have no hope. Eles perderam tudo, não tinham esperança. They're so discontented. Eles estavam tão descontentes. There's a bitterness of, it says the word means a bitterness of soul. Ali, na verdade, a palavra diz que eles estavam com uma amargura de alma. This is really a pretty pathetic looking group. Este é um grupo patético. They're not ones that the world would take notice of. Não era um grupo de pessoas que o mundo notaria. But do you know this is a picture of ourselves? Mas vocês sabem, este é um quadro de nós mesmos. This is us without the Lord. Estes somos nós sem o Senhor. Paul speaks of this over in 1 Corinthians. Paulo diz a respeito disso em 1 Coríntios. Look over at 1 Corinthians 1. Olha ali em 1 Coríntios 1, capítulo 1. 1 Corinthians 1. 1 Coríntios capítulo 1. We look at verse 26 to 31. Vamos olhar do versículos 26? 26 a 31. It says, "For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. And the base things of the world, and the despised, God has chosen the things that are not, that he might nullify the things that are, that no man should boast before God. But by his doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, that just as it is written, let him who boast, boast in the Lord." Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Paul encourages these dear ones in Corinth to consider their calling. Paulo encoraja aqueles amados em Corinto para que eles considerem o seu chamamento. Do we stop and consider the call God has upon our lives? Será que nós paramos para pensar o chamamento que Deus tem nas nossas The vidas? Lord had a call upon these ones back in 1 Samuel.
O Senhor tinha um chamamento para aqueles lá em 1 Samuel. He was calling them to bring in the kingdom. Ele estava chamando aquelas pessoas para trazerem o reino. The Lord has a call upon our lives. O Senhor tem um chamamento nas nossas He's vidas. calling us to be conformed to the image of His Son. Ele está nos chamando para sermos conformados à imagem do seu Filho. And what's the purpose of that? E qual que é o propósito disso? That we would be bringing in that kingdom. Para que nós tragamos o seu reino. That we would be hastening His coming. Para que apressemos a sua And volta. entering into the joy of our Master. E adentremos no gozo do nosso Senhor, do nosso Mestre. as we look at these ones in 1 Corinthians, E quando nós olhamos para estes em 1 Coríntios, they're not many wise, não eram muito sábios, not many noble, nem muitos but nobres, God's chosen the foolish things. mas Deus escolheu as coisas tolas, God's chosen the weak things. as coisas fracas, He's chosen the base things. as coisas básicas, humildes do mundo, He's chosen the things that are despised. as coisas que são desprezíveis. How do you feel Como você se sente when somebody calls you a fool? quando alguém te chama como um tolo? When someone calls you weak? Quando alguém te chama de fraco? When says you're one of the base things of this world? Você é uma das coisas humildes dessa You're terra. despised. Você é desprezível. Do we know this is ourselves? Nós sabemos que esses somos nós. Without the Lord, Sem o Senhor, this is who we are. isto é que nós somos. Do we know ourselves? Será que nós nos We've conhecemos? got to come to know ourselves in His light. Nós precisamos nos conhecer à luz dele. Because if we don't know ourselves, Porque se nós não nos conhecermos, we think we can do it. nós pensamos que nós podemos fazer. I know within my own self, Eu sei por mim mesmo. one of my greatest problems that I constantly battle Um dos meus maiores problemas, que eu tenho uma constante batalha, que eu luto constantemente. I think in myself I can do things. Eu penso por mim mesmo que eu posso fazer coisas. And I end up leaning to my own understanding E eu acabo me apoiando no meu próprio and entendimento. making a great big mess out of everything. E faço uma grande bagunça em tudo. But as we come to know ourselves, Mas quando nós nos not in a conhecemos, self-introspective way, não numa maneira introspectiva, but walking in the light of His light. mas andando na sua luz. His light shines in upon us. Quando a sua luz brilha sobre He nós, shows us our true condition. Ele nos mostra a nossa real He condição. shows us our true condition that we can be set free of that. Nos mostra a nossa real condição da qual Ele quer nos libertar. And allow His life to govern our lives. E permite que a sua vida governe as nossas vidas. Do you know yourself? Você se conhece? There's a little test. Vou fazer um pequeno teste. Are you ever surprised at your actions? Você alguma vez fica surpreendido com as suas Are you ever atitudes? surprised at your reactions to something? Você fica surpreso com alguma reação que você tem? You say, oh, I thought I was a better Christian than that. Aí você diz, eu achei que eu era um melhor cristão que isso. I used some words that I haven't used since I was in the Navy. Nossa, eu usei aquelas palavras que eu não uso desde que eu estava lá na Marinha. What did I say? O que eu disse? What did I say to that brother? O que eu disse para aquele irmão? I'm riding down the road Aí eu estou dirigindo lá na estrada, and this car cuts in front of me. e aí aquele carro me corta. Oh, what did I call that person? O que eu chamei aquela pessoa mesmo? Oh, are we surprised at ourselves? Será que a gente fica surpreso com a gente mesmo? If we're surprised at ourselves, Se nós ficamos surpreendidos, it simply means we don't know ourselves. somente significa que a gente não conhece a nós mesmos. We don't know how wretched we are. Nós não sabemos quão miseráveis nós But somos. the Lord in His love, Mas o Senhor, no seu amor, He exposes that. Ele expõe tudo isso. Not to disqualify us, Não para nos desqualificar, not to condemn us, não para nos condenar, but to set us free of it. mas para nos libertar disso tudo. Brother Watchman Nee has a quote, O nosso irmão Watchman cita algo. and it reads like this. Diz assim: He says, often we think we are too evil to gain the victory. muitas vezes nós pensamos que somos muito maus para ganhar a vitória. We think we're so bad we can't get the victory over Nós something. pensamos que nós somos tão maus que a gente não pode vencer. But actually it is because we don't realize how evil we really are that keeps us from gaining the victory. Na verdade, é porque nós não percebemos quão maus, na verdade, somos, é que nos previne de ganharmos, nos impede de ganharmos a vitória. Let me read that again. Vou ler de novo. Often we think we are too evil to gain the victory. Muitas vezes nós pensamos que somos muito maus para ganhar a vitória. But actually it is because
we don't realize how evil we really are that keeps us from gaining the victory. Mas, na verdade, o que acontece é porque nós não percebemos o quão maus nós somos, é que não ganhamos a batalha. Oh, so as the Lord shines His light upon us, Então, quando o Senhor brilha a sua luz sobre nós, we can come to that point of saying, there is no good thing that dwells within me. nós podemos chegar àquela situação de dizermos, não habita em mim bem algum. And we're saying that in a reality. E nós vemos isso numa realidade, como real. If we hang around Christians for a while, Se nós andarmos juntos com cristãos por um tempo, we can learn the language. nós podemos aprender o linguajar. We can learn the words, no good thing in me. Nós podemos aprender as palavras como, não habita em mim bem algum. Oh, wretched man that I am. Oh, miserável homem que sou. Oh, we can learn all the right words. Nós podemos aprender todas as palavras corretas. But are they real in our lives? Mas será que elas são reais em nossas Or are they just vidas? words on our lips? Ou são somente palavras em nossas bocas? We see how, as the Lord brings us to see who we really are, Nós vemos que o Senhor, quando Ele nos mostra quem nós realmente somos, then He can start His work. aí é que Ele começa a sua obra. Praise God, the Lord, we're not disqualified. Graças a Deus que nós não somos The desqualificados. Lord doesn't let our natural condition, our sin, disqualify us from coming unto Him. O Senhor não nos desqualifica por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza para conhecermos Ele ou reinarmos com Ele. And let's not let ourselves. E não vamos permitir que nós mesmos... There's a hymn in English, Existe um hino em inglês and it says, just as I am. que diz assim, como eu sou. As we come to the Lord, Ao nos achegarmos ao Senhor, just as I am. o hino diz assim, eu me achego ao Senhor como eu sou. If you've ever seen a Billy Graham evangelistic crusade, Se você já viu alguma cruzada evangelística do irmão Billy Graham, for many years at the end of his crusade, at the end of his sermon, por muitos anos, no final da sua pregação, they would sing this hymn. ele cantava esse hino. And this is the hymn the Lord sings to us. É esse o hino que o Senhor canta a He says, nós. come to me, Ele canta, vinde a mim, just as you are. assim como você é. You don't have to clean yourself up Você não first. precisa se limpar primeiro, Just come to me. só vinde a mim. All of you who are weary and heavy laden, Vinde a mim todos que estão cansados e and I will sobrecarregados, give you rest. e eu vos aliviarei. And then you can learn of me. E aí você vai aprender de Because mim. I'm desiring that each and every one of you would learn to rule and reign with me in my kingdom. Porque eu desejo que cada um de vocês venha e aprenda de mim para governar e reinar comigo no I have a reino. glorious purpose for your life. Eu tenho um glorioso propósito para a sua And vida, it's based on who I am, que é baseado em quem eu sou, based on what I've done, no que eu and fiz what I'm going to do in you. e o que eu vou fazer em May você. we respond to Him. Que nós respondamos a Ele, So a esse as convite. during our times together, Então, nesse tempo que teremos we've juntos, seen the beginning. nós vemos o começo. We've seen the ones the Lord has called, Nós vimos aqueles que o Senhor chamou, how He's called us in this way. como Ele também nos chamou dessa And maneira. then we're going to start to see the Lord's training process. E nós vamos então começar a ver o processo de treinamento do Senhor. How He takes these ones that are in such poor condition E como Ele toma aqueles que estavam numa condição tão miserável, tão pobre, and uses them to bring in the kingdom of God upon this earth. e os usa para trazer o reino de Deus aqui nessa And in terra. the same way, He's wanting to do that work in us. E da mesma maneira Ele quer fazer essa obra em nós. May we have an ear to hear. Que nós tenhamos um ouvido para ouvir. Let's pray. Vamos orar. Lord, even as we stop and think about this matter, Senhor, quando nós paramos e pensamos nessa questão, in many ways it can seem impossible. de muitas maneiras parece impossível. Lord, how can you take us? Como o Senhor pode nos tomar? Why would you take us? Por que o Senhor nos tomaria? Why would you choose to bring us and train us to reign with you in your kingdom? Por que o Senhor escolheria nos pegar e nos treinar para reinar e governar contigo? What a marvelous, wonderful Lord you are. Oh, que Senhor maravilhoso Tu és. Lord, may we have that spirit of discipleship in our hearts. Senhor, que nós tenhamos esse espírito de discipulado em nossos That corações. spirit to learn of you.
esse espírito de aprender de ti, that spirit to follow you, esse espírito de te seguir, that spirit to go the way of the cross, esse espírito de tomar o caminho da cruz, that thy kingdom come, para que teu reino that venha, thy will be done upon this earth as it is in heaven. para que a sua vontade seja feita nessa terra como é feita nos céus. In thy name we pray. Em teu Amen. nome nós oramos, Senhor. Amém.